Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Você vai conhecer o MPRJ+, um sistema ligado ao MP em mapas que promete otimizar e agilizar o trabalho das promotorias de justiça. No nosso bloco de entrevistas, nós vamos receber o promotor de justiça André Fará para o segundo programa sobre liberdade de expressão. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Conheça agora o MPRJ+, uma ferramenta digital onde os promotores de justiça têm acesso a dados disponibilizados por órgãos oficiais em áreas como educação, saúde, meio ambiente, segurança pública, infância, execução penal, cidadania eleitoral e orçamentária. Vamos acompanhar. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento, desenvolveu o sistema MPRJ+. O MPRJ+, integra a plataforma digital MP em Mapas. O sistema permite o acesso simplificado às informações através de dados oficiais georreferenciados, tanto pelo membro do MPRJ como pelo cidadão. O MPRJ+, ele entrega a informação de uma maneira diferente. Enquanto no in-loco você precisa fazer um cruzamento de camadas para responder a perguntas que estão antecedentes à tua análise, no MPRJ+, a pergunta já é contida na visualização de dados. E o poder da visualização de dados é incrível, porque ela é capaz de entregar em uma única embalagem para o consulente todo um contexto informacional que, na verdade, visa provocar a atenção do usuário para um problema já existente e que está traduzido na forma com que o dado está sendo visualizado. De acordo com o promotor de justiça Pedro Mourão, que está à frente da Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento, através dessa ferramenta é possível acessar dados específicos sobre regiões de interesse do usuário em diferentes campos de atuação. Então, o mesmo dado que eu entrego para o promotor de justiça, para o procurador de justiça subsidiar as decisões estratégicas do trabalho que vai ser executado, o cidadão também recebe ao mesmo tempo. Então, a gente inaugura, na verdade, uma via de mão dupla, né, que é muito saudável no regime democrático. Ao mesmo tempo em que o Ministério Público se debruça sobre um dado que reproduz ou indica um problema a ser enfrentado, o cidadão está, ao mesmo tempo, recebendo esse dado estratégico e é capaz de, com a posse dessa informação, bater na porta do Ministério Público e interagir com a instituição numa relação verdadeiramente democrática. Atualmente, a plataforma digital atende a mais de 700 promotorias de justiça. É o MPRJ mais moderno, transparente, proativo e resolutivo, prestando um serviço mais eficiente para a sociedade, seguindo a lógica digital. E agora é a hora do quadro Minuto MPRJ, com as notícias do Ministério Público em 1 minuto. Confira. Tudo bem, José Fernandes? O MPRJ e o Ministério Público Federal enviaram ao interventor federal, o general Braga Neto, e ao secretário de Segurança Pública do Rio, o general Richard Nunes, um ofício com recomendações a serem adotadas como medidas de prevenção e repressão contra crimes de ódio de cunho ideológico e contra grupos minoritários no Rio. O objetivo é orientar as forças de segurança no estado do Rio de Janeiro durante o período da intervenção, no sentido de ampliarem os canais de denúncia disponíveis para a população e estimular a pacificação social por meio de pronunciamentos públicos. E o MPRJ propôs ação contra o Banco Bradesco por fraude contra pessoas idosas. De acordo com a ação, o Bradesco desrespeitou os direitos dos idosos tanto pela manipulação das contas bancárias sem consentimento desses correntistas, quanto pela seletividade discriminatória nas solicitações de empréstimo financeiro, negando recursos a idosos maiores de 80 anos, apenas com base na idade avançada. Na ACP, o MPRJ requer o ressarcimento aos idosos lesados e a condenação do Bradesco em R$ 200 milhões pelo dano
extrapatrimonial, como forma de compensar a sociedade brasileira pela corrosão da confiança e da lealdade atribuída a essa pessoa jurídica como instituição financeira apta a guardar as finanças de qualquer pessoa. Para finalizar o Minuto MPRJ de hoje, vamos dar destaque ao projeto Morte Zero, lançado pelo MPRJ com o objetivo de prevenir desastres causados por tempestades no município de Petrópolis e também de sensibilizar e mobilizar os diversos segmentos da sociedade na preparação das ações de prevenção dos desastres naturais tão frequentes nessa época do ano. É isso, Zé. Caso o nosso telespectador queira saber mais detalhes sobre essas e outras notícias, é só acessar mprj.mp.br. Até a próxima. Ok, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí, porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso bloco de entrevistas de hoje, né? Nós estamos fazendo o segundo bloco, onde nós abordamos a liberdade de expressão. E aqui no estúdio eu recebo o promotor de justiça André Fará, que é assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público e titular da 2ª Promotoria de Justiça de Guapimirim. E você que acompanha o nosso programa, você pode ver que no programa passado, o doutor André aqui nos mostrou aqui como a liberdade de expressão, a liberdade de colocar a sua opinião, o seu pensamento, evoluiu ao longo do processo civilizatório. E agora chegamos até o Brasil. E você que está nos assistindo agora, você deve estar pensando, mas esse assunto tem alguma atualidade com a gente hoje? Onde é que isso está pegando mais para a gente? Olha, nós acabamos de sair há 2 meses atrás, né, no mês de outubro, de um processo eleitoral onde a liberdade de expressão ela foi o tempo todo colocada na ribalta para ser examinada, até onde ia o direito de se falar, de se publicar algumas coisas e até onde ia o poder de se buscar uma reparação por diversas coisas que foram colocadas na internet. Então, eu passo essa bola agora para o doutor André. Doutor André, chegando agora nessa realidade que nós apresentamos na abertura do programa, a gente pode dizer que a questão das fake news, ela já está bem colocada do ponto de vista de se resolver eventuais conflitos advindos das fake news? Olha, as fake news são um fenômeno, por conta da internet, um fenômeno novo ou renovado. De fato, já temos alguma produção literária ou doutrinária que vem apontando falsidades ou informações em descompasso com a realidade, faladas por muita gente, especialmente políticos. É interessante a gente ressaltar que as fake news, elas não estão apenas no campo político, apesar de me parecer que o campo mais interessante ou mais fértil seja, de fato, o campo político eleitoral. Mas existe campo para fake news para tudo que é lado. Por exemplo, existe fake news no campo industrial empresarial, justamente para que você, se utilizando da circulação de fato, de informação, para que você denigra a imagem de uma empresa. E até ela fazer, vamos dizer assim, esse ajuste ou esse conserto, a imagem dela já ficou para trás, todo mundo já ouviu o que aconteceu. E para ela recuperar tanto o prestígio quanto, vamos colocar assim, os consumidores dela, acaba levando tempo e tem uma repercussão tão grave, de certo modo, econômico. Mas quer dizer, já se houve registro assim, doutor André, assim, de concorrente plantando uma notícia para criar dificuldade para o outro? Sim, existe. Já participei de um encontro, de uma palestra em que se debatia esse tema. E é interessante, porque aí a gente passa a estudar
as fake news não apenas e tão somente sob um prisma jurídico de direito, de liberdade de informação, vamos colocar assim, dentro do guarda-chuva, a mãe da liberdade de expressão, mas a gente começa a estudar isso, a gente vê as pessoas estudando o tema, engenheiros, administradores, empresários, porque acaba gerando um campo bastante amplo. Quer dizer, a mentira ela passa a ser um instrumento da prática do empresarial, a prática política, a prática de se buscar uma reação em comportamento humano, né? Acho que foi Hegel que disse que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então, quer dizer, se você tem informação, você tem o poder. E se você tem o poder de corromper essa informação, você atinge do outro lado de forma muito intensa, né? E isso vale a pena fazer a conexão com a pós-verdade, né? Considerado o termo do ano, salvo engano, de 2016, a pós-verdade, ela nada mais é do que, dentro de fatos que deveriam ser considerados de modo objetivo, por causa do seu entendimento, ou do que você quer entender, você passa a conformar aquela informação ao que você deseja. E as fake news vêm muito nessa onda, e eu acho que tem umbilical ligação de um tema com o outro. E qual a repercussão jurídica de uma fake news aqui no Brasil? A gente teve eleições onde esse tema foi colocado. É possível se buscar algum tipo de reparação? No campo patrimonial, no campo empresarial, me parece, pelo que o senhor falou aqui, que seria mais viável ou possível desde que comprovado, né, a gente tivesse aquela relação entre o dano e a prática promovida pelo agressor, né? Mas no campo político isso fica complicado, né? Fica complicado porque, de fato, o que se deseja primordialmente com as fake news o candidato ou denegrir a imagem de outro, ou, e é um ponto importante, que na minha perspectiva poucos falam, ou o próprio candidato deseja se elevar a algo que não ocorreu. Ou seja, ele deseja, por meio das fake news, aumentar seu capital político. O que acontece é que, dentro desse mundo online que a gente vive hoje em dia, a informação circula muito rápido. E a circulação dessa informação nessa velocidade faz com que as pessoas obtenham aquele dado e, muitas vezes, tome aquilo como uma verdade. E aí a gente vai entrar para um outro ponto, que é a falta de maturidade da sociedade atual. Mas voltando ali para a questão de como recuperar politicamente, não patrimonialmente, aquela situação, aquele status que aquela figura pública tinha. Hoje em dia, é óbvio que é algo bastante dificultoso. Eu acho que, particularmente, as fake news, elas giram e, a partir do momento que descobrimos que não são verdadeiras, eu acho que elas devem ser circuladas com a verdade. Doutor André, a gente vai fazer um pequeno intervalo e no bloco que vem eu quero saber do senhor como é que o judiciário tem tratado essa questão. Quem dá vaso aí às fake news é responsável? Quem permite? As empresas, os provedores? De quem é a responsabilidade? Mas a gente vai saber isso no próximo bloco, não saia daí.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso tema de hoje é liberdade de expressão. Eu quero começar esse bloco aqui falando do lançamento do trabalho aqui do Dr. André Farah. Trabalho espetacular, foi lançado agora no comecinho de dezembro, né? E é um desenho bastante sólido sobre liberdade de expressão, né? O Dr. André aqui, ele pesquisou a legislação de vários países importantes, Índia, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Canadá. Então, você que gosta do tema, um tema muito atual, você que está estudando, você que é jornalista, estudante de jornalismo, comunicação, direito, filosofia, não é estudante de nada, está a fim de conhecer o tema? O tema está aqui muito bem apresentado pelo Dr. André. Então, André, vamos, aqui o tema é muito vasto, eu quero abordar aqui algumas questões que a gente não conseguiu abordar aqui no nosso programa. O senhor estava falando de fake news, mas tem um tema muito interessante hoje, que parecia um tema muito abstrato, que é o direito ao esquecimento. Não é? O que é isso? Bom, o direito ao esquecimento voltou a ser muito falado a partir do caso Mário Costerra versus Google, Google Spam, que ocorreu na Espanha. O que se deseja com o direito ao esquecimento? E aí, jogando, porque o caso era afeto ao mundo digital, o que se deseja com o direito ao esquecimento na internet? No mais das vezes, se deseja a remoção daquela postagem da internet, do mundo digital. O problema disso é que é dito, ou muitos falam, que há praticamente uma impossibilidade de remoção das informações postadas ou das opiniões postadas na internet. Por mais que você queira remover o conteúdo no endereço X, é possível, e não se duvida disso, que também esteja no endereço Y. Bom, com o direito ao esquecimento, de fato, a pessoa, e muitas das vezes, que se entende ofendida na sua intimidade, na sua privacidade, na sua honra, ela busca que uma postagem pretérita, ou seja, é um fato passado e é um fato verdadeiro. Então, é um fato passado, verdadeiro, que a pessoa deseja esquecer. Por exemplo, um casamento, né? Alguém foi casado com uma pessoa e tem a foto dos dois lá atrás, felizes da vida, e agora eles são inimigos figadais. Essa pessoa não quer ver mais essa foto publicada em lugar nenhum. Ela tem esse direito. Olha, se ela conseguir, de fato, sustentar que aquilo viola a honra, a imagem dela, de certo que o judiciário, com uma certa probabilidade, vai acatar o pedido dela. Eu acho que o ponto importante do direito ao esquecimento é outro. Eu acho que o ponto importante do direito ao esquecimento é quando tratamos de fatos de transcendência pública, de fatos políticos ou de figuras públicas, de figuras notórias ou notáveis. Nesses pontos, ou nessas questões, é que vem se postulando o esquecimento, o judiciário, de algum modo, vem acatando essas postulações, e me parece que nessa questão há uma forte violação da liberdade, seja da liberdade de informação, seja da liberdade de imprensa, seja da liberdade de expressão. Um exemplo, bem simples. Vamos supor que há 15 anos atrás, uma pessoa pública tenha praticado alguma irregularidade, vamos deixar isso de forma bastante abstrata, e hoje ela diga que, de fato, tudo mudou, a vida dela mudou, e que não quer mais ver
aquilo que é verdadeiro, internet, que foi verdadeiro, né? na internet. Muita gente vai dizer que ela tem esse direito, e ela tem esse direito porque ela tem o direito de ficar só, de não ser molestada pelo seu passado. Porém, também é possível se entender que, sendo ela uma pessoa pública, ou sendo fato de transcendência pública, ou estando isso em um veículo de imprensa, se faz necessário que prevaleça a liberdade, seja de informação, de expressão ou de imprensa. E, no caso dessa figura pública, não seria possível a remoção. Por quê? Porque, no fundo, o que essa pessoa estaria desejando, dizem essas pessoas, essa parte da doutrina, o que essa pessoa quer é apagar a história dela. E com a história, seja coletiva, seja individual, é importante que não se apague ou não se modifique, sob pena de acabarmos modificando a realidade da história da sociedade como um todo. Sim, interessante. Gira em torno... Senador André, a gente está quase no final do programa, eu quero deixar de abordar outras questões. Responsabilidade dos órgãos, das empresas que são os ancoradouros, né, desse tráfico de informação de uma maneira geral. Google, Facebook, YouTube, o Brasil tem entendido que eles têm responsabilidade? Pois é. Eu fiz uma pesquisa bastante ampla. Existe toda uma terminologia para os provedores. E o que importa, o que é interessante, é saber se os provedores eles têm o controle editorial ou o controle da informação, ou se essa informação foi produzida por ele. Então, vamos dar um exemplo do Google como provedor de busca. Então, num caso famoso, uma apresentadora foi veiculada como pedófila. Se utilizava o parâmetro do nome dessa apresentadora e pedófilo, e havia a indexação na listagem, uma resposta com um link. A busca se tornava eficiente. Exatamente. A questão o Google, na função de buscador, ele é responsável por aquilo ali? Aquela informação, aquele conteúdo, ele foi produzido pelo Google? Na minha opinião, não foi produzido. Na minha opinião, não. Aquela informação não foi produzida pelo Google, na minha opinião, não deveria ser indenizado. Os casos variam muito. Infelizmente, na minha opinião, o judiciário tem sido muito mais tendencioso, ou está muito mais do lado de um cunho mais privatístico, de uma indenização. Existem outros exemplos de quando o provedor, de fato, é o produtor do conteúdo. E aí, aquele que deseja ser indenizado notifica o provedor para retirar. Não retirou, aí, na maioria das vezes, o provedor acaba tendo que pagar indenização. Os exemplos são os mais variados. Tem um que é muito interessante, que é de uma mídia digital, de uma mídia jornalística digital, em que o caso chegou no STJ e, basicamente, o caso era o seguinte. Esse portal digital, ele noticiou na sua página uma concessão de habeas corpus em favor de um legislador. E, na parte interativa do portal, veio uma enxurrada de comentários. Por quê?
porque esses comentários eram automáticos, não havia bloqueio. O consumidor do site postava e, de imediato, ingressava na página. O caso chegou no STJ e o STJ condenou o site, condenou a mídia jornalística. Em que pese, no caso concreto, ele ter sido intimado e ele ter derrubado as postagens. O STJ, ainda que considerando que aquele conteúdo não foi produzido pelo site, e ainda considerando, ou porque considerou que a mídia era produtora de conteúdo, ou seja, fonte de notícia, diz que deveria haver um controle da interação. Doutor André, olha, o tema a gente apenas deu um pontapé inicial. Esperamos ter dado uma contribuição, né, a essa temática, a esclarecimentos, e até contribuir no sentido de levantar muitas dúvidas, né, que faz as pessoas refletirem também. Mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do promotor de justiça André Fará, ele que é assessor da Corregedoria Geral do MP aqui do Rio de Janeiro e titular da 2ª Promotoria de Justiça de Iguapimirim. E você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. Aliás, você pode fazer isso à vontade, tá? Não fique preocupado não, porque aqui a gente não vai ter nenhuma intenção de processar você por conta de críticas e sugestões. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.